Meus irmãos, paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 6. Na verdade, eu não seria o pregador, mas devido a uma dificuldade que aconteceu, e eu tenho uma coisa comigo. Quando alguém tem alguma dificuldade, eu acho muito complicado pegar alguém a queima-roupa, porque parece que a pessoa se sente desmerecida, né? Tem uns irmãos que têm essas fraquezas. Tapei buraco. Esse evangelho está muito confuso, mas deixa quieto. Então, quando acontece isso, eu mesmo prego. Eu não tenho dificuldade de ser o homem que Deus acha para botar na brecha. Então, para mim, está maravilhoso. Um dia Deus procurou um homem para tapar uma brecha. Entendeu? E assim nós vamos seguir na obra. Na verdade, eu estou vindo aqui numa batida pesada. Literalmente, eu estou pisando o pé no culto da igreja, que hoje. Porque na terça-feira eu tive que estar na Igreja Mãe Madureira pregando. Ontem eu estava lá na Igreja de Madureira, em Araruama. Cheguei de madrugada. Muita chuva, mas Deus foi bom comigo e hoje eu estou aqui. E se o Senhor não voltar, domingo tem ceia. Você que quiser ceiar conosco, a ceia aqui começa. Às 8 horas temos escola dominical, às 10 já é a Santa Ceia, para não acabar muito tarde. Se você já achou, diga amém. Amém. Versículo 6. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ali ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Tome seu assento. Quando o presbítero Alain alinhou comigo a dificuldade, eu falei: fique em paz. E eu nunca conduzi esse trabalho com nomes de campanha, não estou censurando quem faça. Eu não vim nessa linhagem, então algumas coisas não é que eu não possa fazer, eu não fui acostumado. E na obra de Deus, algumas coisas é hábito mesmo. Entendeu? Por exemplo, quem foi criado subir no monte, acha maravilhoso subir monte. Eu, por exemplo, até hoje tenho muita dificuldade de ir a monte, por dois motivos. Primeiro, que eu lembro lá atrás, o meu pastor falando, e eu estou falando de coisa de mais de 40 anos atrás. Para que vai subir morro? Vocês têm igreja, então já está aqui vivo. Depois, a gente que está gordo, quando sobe um monte, chega lá em cima assim, ó, esbaforido. Aí para orar é uma desgraça, né? Então,
Eu não censuro quem vai, mas agradeço quem não me convida. Então, nada contra, você pode ir para o monte, ficar lá trancado 7 dias, 21 dias, isso é direito seu. Mas eu não fui doutrinado assim, pastor Alexandre. Algumas coisas que a gente vê hoje acontecer na igreja, a gente até não fala nada, mas não eram nossos hábitos. Tem alguma coisa demais? Não. Fazer campanha? Não. É maravilhoso, faz campanha. Tem gente que é motivada por isso mesmo. A gente só não pode falar para a pessoa, e essa aí é a minha preocupação, é a gente estabelecer, não, Deus só cura segunda. Não, Deus cura qualquer dia. A exemplo está aqui hoje, o texto que acabamos de ler. E aí, como aqui não tem uma campanha, não tem nada assim desse tipo, eu falei assim, o que eu vou pregar? Fiquei pensando. Confesso a vocês que eu pensei em outro texto. Mas, na madrugada, e eu sou assim, quando eu perco o sono de madrugada, eu sei que Deus quer que eu ore. Primeiro que eu tenho um sono do justo. Eu deito na cama, o Senhor me toma. E não é negócio de insônia, rola, porque rolar para um lado para o outro. Na posição que eu estou, o Senhor me leva na hora. Eu vejo aquela mãozinha e vem cantando, vem, eu já estou chegando. Né? E quando eu vi de madrugada isso acontecer, eu falei, vou ler alguma coisa. Caiu o sono, volta. E eu me deparei com esse texto. É interessante, presbítero Ederson, que existem episódios que os 4 evangelistas falaram. Tem outros, presbítero Neto, que parece que foi exclusividade. Mas este caso aqui, Mateus fala, Lucas fala e Marcos fala. E interessante, Jesus fez muitos milagres, mas dos 35 registrados, 7 deles aconteceram no sábado. 7 dos milagres registrados de dia de sábado está dentro daquela coletânea dos 35. E uma informação que Mateus não deu e Marcos não deu, Lucas deu. Não sei, pastor Alexandre, se ele fez isso por um olhar clínico ou porque ele estava mais sensível ao que o Espírito queria falar. Que, por exemplo, pastor Alexandre é um excelente dentista, já me socorreu uma vez num grande laço. Então, é natural que o olhar dele esteja muito voltado para isso. Mas quando a gente fala da Amanda, do Lucas, ela já é engenheira. A Amanda, mesmo que ela não tenha intenção, ela tem olhar de quê? De engenheira. Ela já chega no lugar, não está alinhado. É natural. Quem é professor enxerga as pessoas como se fosse um aluno. É olhar. Aí eu não sei te dizer se Mateus não prestou atenção nisso, porque ele era coletor de impostos. O irmão Marcos, na verdade, não é ele que está fazendo nada, é Pedro que está ditando.
que Marcos está recebendo informações que Pedro passa. Pedro tinha olho de peixe, peixaria. Só que a Bíblia é muito interessante. Lucas dá duas informações que ninguém dá. Primeiro, que Lucas diz que num sábado anterior, Jesus já tinha sido criticado por causa do sábado. Quando chega aqui, Lucas enfatiza. E aconteceu também em outro. Por que isso está aqui? Porque Lucas está dizendo para nós o seguinte: o que não virou numa semana, pode virar na outra. O que não aconteceu, pastor Ricardo, num dia, pode acontecer no outro. Porque os judeus tinham a seguinte cultura: a gente lê, e no sábado a gente reúne, encerra o ciclo para começar um novo. Só que nós queremos viver novidade, mas temos dificuldade de encerrar ciclos. E quando tentamos encerrar, encerramos com piada. Eu estou quase acabando com a minha rede social, que eu não aguento mais ver coisa de maluco. Não, esses irmãos que não têm o que, não deve ter o que fazer. Toda hora bota uma mensagem de indireta para os outros. Caça uma esposa, um trabalho. Nós temos umas coisas mais importantes. Eu não dou conta disso, não dou. E aí a gente fala tanto de novidade, mas a gente não consegue esperar um novo ciclo. E detalhe, se você observar bem, a entrada deste moço na sinagoga foi uma cilada. Primeiro que já tinha restrições para quem tinha deficiência, mas quem tinha mão direita mirrada, estava escrito em letras garrafais para todo mundo entender: maldito. Além de já ter uma resistência por causa da lei de Moisés, ele ainda carrega uma plaquinha que todo mundo lê: tem maldição. Eu não vou afirmar, mas nos dar a entender que houve algum momento que essa mão era perfeita. Porque tem gente aqui dentro que nasceu com as duas mãos perfeitas, mas por algumas situações a mão ficou mirrada. Pastor, por que o senhor está dizendo que é uma cilada? Porque eles estão atentando para o que Jesus vai fazer. Não se iluda, não. Tem gente que vai criar um cenário para tentar te pegar naquilo que a lei quer te destruir. Só que Jesus está ali e não está nem preocupado com isso. Como Jesus não é como eu e você, que só vê cara, ele lê pensamentos, Jesus olhou para eles, sabendo que eles pensavam. Jesus não deu confiança para quem estava pensando. Jesus deu visibilidade para quem estava ali para ser usado. Jesus veio assim: levanta-te e fica em pé no meio. Só se você se sentir à vontade, fala para quem está do teu lado. Tem
algumas situações na nossa vida que só serão resolvidas, não é orando, não é cantando, é quando você decidir se levantar. Eu estou te assegurando, você vai fazer campanha de 7, de 14, de 21, jejum de Daniel, jejum dos amigos de Daniel, e a vida vai continuar mirrada, porque antes de Deus te restaurar, Ele quer saber se você está disposto a ficar de pé. Porque tem pessoas que se habituaram a ser vítima pro resto da vida. Esse vitimismo me legaliza para fazer o que eu tenho de vontade. Só que o céu está dizendo: hoje aqui eu vim para resolver essa situação, mas só vou resolver para quem decidir ficar de pé. Só vou resolver para... peraí, gente, tem coisas que o céu já está com vontade de te dar, mas você está sentado no sofá. É mais ou menos isso daqui. Eu digo que quero te abençoar, irmão, estou com a vitória para te entregar. Aí você, ao invés de pular na minha casa, tá bom, estou esperando. Não espera não, levanta. Levanta, que a ordem de Deus hoje é levanta. Aponta para alguém e fala assim: reage. O que está tendo na tua vida não é feitiço, é falta de reação. O que está acontecendo com você não é praga, é você que se entregou. Vai viver até quando com esse discurso de descendente afro? Vai viver até quando com as conversas fiadas? É porque eu sou da Baixada. A Baixada tem cheio de polos, de universidades federais e estaduais. Tu não estuda porque não quer. Na Baixada tem gente rica. E outra coisa, Jesus não está trazendo ele para o meio para envergonhar ele, não. Jesus está trazendo ele para o meio para dizer para ele: o que não se resolveu semana passada vai ser resolvido hoje. Segura a mão desse irmão assim: o que não foi resolvido vai ser resolvido hoje. Não, você não vai ficar com essa cara de que eu acho. Você não acha não, você tem certeza. Não parece não, você tem certeza. Quem ficou de pé não tem medo do que vai receber. Quem ficou de pé tem certeza do que veio buscar. Não, Deus fala, Deus fala. Ó, eu vou te dar uma empresa. Tu não tem coragem de fazer um MEI? Pastor, eu tenho uma promessa. Vai morrer com ela, hein? Levanta. Eu vou te mostrar aqui biblicamente, missionária Aline. Não adianta receber comando se não tiver coragem de ficar de pé. Não, segura a mão desse quem vai assim: teu problema é mão, não é pé. Não, chacoalha e vai assim: pé tu tem para se equilibrar, tu não tem mão para segurar o amanhã. Não, vou repetir para tu não esquecer. Você já reparou que o que dá equilíbrio a gente é firmar o pé na terra? Pé tu já tem. Então para de desculpa: eu acho que eu não me equilibro. Não, você tem pé para se equilibrar. Tu pode não ter mão para ver o amanhã, mas eu vim aqui profetizar. Tem resposta de Deus para você. Segura a mão desse que vai assim: vai acabar hoje essa tua situação, vai acabar hoje este ciclo de vergonha.
Deixa eu correr, que eu disse para os meninos que eu vou acabar o trabalho 11h30. E daqui para frente quero que esse trabalho acabe 11h30, para os irmãos terem tempo de comer e trabalhar, entendeu? E a obra de Deus vai seguir. Ela passou até mistério. Tem mistério, chega aqui às 8 que o mistério já está aqui. Não vem para cá me mandar essas letras, porque o varão desceu. O varão vai descer 8 horas. Não fala isso comigo não, que eu nasci nisso aqui. Disso aqui eu entendo. Posso não entender de soltar pipa, porque não podia. Mas de mistério, tu não vai me dar perdido mesmo. Fica até tarde fazendo resenha, mais resenha, mais resenha, mais resenha. De manhã não tem força para levantar. Jesus mandou ele levantar e ficar de pé. Vamos abrir aqui o confessionário. Quem aqui já veio para a igreja que tinha alguma coisa que você queria que ninguém visse? Fala a verdade. Havia assim um furunco, um negócio. Quem já passou por uma situação dessa? Missionária Carla, o homem tem as duas mãos mirradas ou uma? Ele tem as duas ou uma só? Uma. Jesus está mandando ele se levantar. E aí a Beth não está aqui, que ela botou aquele aparelho que deu uma doideira na Beth, estava subindo a pressão. Aí quer descobrir o que é. Eu sei que eu que não sou o causador da pressão dela, está alta. Isso eu tenho certeza, né? Mas vai descobrir. Como ela é filha de um homem que era hipertenso, eu falei, minha filha vai verificar que isso aí é hereditário. Aí ela me acompanhou ontem, que na terça ela estava aqui. Quer dizer, eu estava aqui terça-feira, a Beth estava aqui. Se a Beth está, eu estou. Aí como ela estava com aquele aparelho e aquele, quem já botou aquele negócio para... Ela não derrota aquilo, né? Eu me lembro que uma vez eu tive que botar aquilo aqui, eu tinha que dar culto de ensino. Eu não sei se os irmãos vão lembrar. Aí eu vim para a igreja, eu estava com aquela miséria no braço. E eu pregando, cheio de poder, eu estava aqui, eu... Estava igual o bonecão do posto. E aí o médico descobriu que eu não tinha alteração de pressão nenhuma durante o dia, só tinha dormindo. Devia ser que eu estava sonhando com os crentes. Só pode ser. E aí a Beth foi, você sabe como é que mulher é vaidosa, né? O que ela fez? Ela arrumou uma roupa com uma manga muito boa para não poder ser vista. Ninguém quer mostrar defeitos que carregam, mesmo que esse defeito não foi provocado por você. Jesus está trazendo ele para o meio, mas o homem está vindo para o meio, mas não significa que as pessoas estão vendo que ele tem defeito. Porque dependendo da situação, dá para você esconder. Dá ou não dá? Se fosse eu mesmo, tivesse a mão mirrada, eu ia fazer isso aqui, ó. E se alguém me perguntasse o que é esse mistério? Só quando Jesus traz ele para o meio, Jesus se reporta a quem estava fazendo cilada. E Jesus vira assim: quem disse para vocês que o sistema religioso é mais importante que a vida? E nós vamos acabar com essa mania de falar mal de religioso. Ah, porque fulano é religioso. Não, ele é do sistema.
Porque todo religioso de verdade é cheio de Deus. A verdadeira religião é atender ao pobre. Se Jesus mandou Tiago escrever isso, ele está dizendo que a gente pode ser religioso. Essa gente 7.1 que quer viver no pecado, é que gosta de falar que a gente que vem para cá e tenta fazer a coisa certa é religioso. Não, nós seremos religiosos sim, nós só não seremos do sistema religioso, porque o sistema religioso só vê você como CPF, mas quem é religioso vê você como alguém que Deus vai dar oportunidade. Eu fico com uma raiva, irmão, desses crentes quando fala da roupa dos outros. Você não tem dinheiro para comprar terno? Para de ser invejoso. É igual aqueles irmãos gordos que ficam falando de quem é magro. Essas roupas, é porque ele não pode usar. O dia que ele emagrecer, ele vai dizer que Deus falou com ele, muda o manequim. Isso é hipocrisia. A gente tem que saber o nosso tempo. Eu nunca vou me comparar a esses meninos. Eu nem tenho um corpo para ser igual a esses meninos. Ficar andando sem meia. Velho sem meia é ridículo. Deixa para as crianças. Entendeu? Tem coisas que a gente tem que saber na nossa época, irmão. Passou, passou. Vai ser feliz. Jesus pega eles e fala assim: o sistema de vocês acreditam mais no sistema do que no poder da vida. Vocês nunca entenderam a proposta do sábado. A proposta do sábado não era matar ninguém, era dar a esse alguém o direito de dizer: posso recomeçar. Não foi o sábado, não foi o homem que foi feito para o sábado, foi o sábado que foi feito para o homem. É Deus dizendo para nós: quando não der certo num dia, acredita que no outro pode. Jesus olha para ele e fala assim: e outra coisa, eu nunca disse que no sábado não podia socorrer ninguém, não. Se for caso de vida, se socorre. Para, em nome da religião, deixar os outros morrer. Para com isso. Deus está cansado de sacerdote cheio de azeite que deixa o homem que está em viagem morrer na estrada. Deus está cansado desses vasos santificados que esconde pecado muito pior do que o outro, mas tenta mostrar o do outro para poder esconder o dele. E disso aqui eu posso falar. E outra coisa que eu quero falar com os irmãos: vamos parar de ficar falando mal da igreja de hoje. Eu sou crente, batizado em Madureira há mais de 40 anos. Daqui a pouco eu vou fazer 5 décadas de batizado em Madureira. Esses meninos novos que estão na igreja, eles têm uma luta pior do que a minha geração, porque no meu tempo não tinha internet, não. No meu tempo, quando muito tinha, era uma latinha de leite ninho que a gente botava areia e uma linha para ficar puxando. Essas crianças hoje têm um monte de coisa que pode atraí-los para viver lá fora, e eles optaram vir para o altar adorar a Deus. Os crentes de antigamente não são melhor do que nós. Primeiro, por quê? Porque eu e você servimos ao mesmo Deus que ele servia. E segunda coisa, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito. A maior promessa de derramamento é para agora. Aí ficam uns crentes saudosistas que não se atualizaram, querendo malhar de quem se atualizou. Isso é o sistema.
porque o sistema não gera santos, o sistema só oferece roupa de santo. Agora os religiosos são santos. Jesus manda nos peitos dele. E aí Jesus olha para aquele homem assim, e olhando para todos em redor. Jesus não está olhando para o homem não, está olhando para todo mundo. Seja honesta, senhora. Se a senhora tem duas mãos, uma com defeito e a outra sem defeito, e alguém manda tu estender a mão, tu estende qual? Qual? Aqui está boa, tá. Só que o homem está estendendo qual? A defeituosa. Segura a mão de quem está do teu, leva assim. Lembra que a vida é feita de escolha. Não, segura a mão, lembra assim. Escolhe voltar para casa com a mão curada ou voltar com a mão estragada. Não, você não está acreditando. A vida é feita de escolha. Aquele homem escolheu: eu vou mostrar meu defeito, porque quem está falando comigo está dizendo: ainda tem tempo de quebrar a maldição. Ainda tem. Eu vou melhorar isso aqui. Deixa eu terminar esta palavra. Sabe o que está escrito na Bíblia? Isaías 41, se não me falha a memória, versículo 13: eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Não segura a mão direita desse crente, mas assim, tu está entendendo que está na hora de tu pegar esta mão e deixar ele segurar. Eu falei que ia acabar cedo, vou acabar. Provérbios 3,16. Na mão esquerda, missionário Irani, tem riquezas e honra, mas na direita tem vida. Você consegue entender que em algum momento Satanás não danificou a tua mão esquerda, danificou a tua direita? Eu estou com a palavra de Deus na minha boca. Sabe qual é o mal da gente? É que a nossa mão direita está se estragando por causa dos nossos pensamentos. Não, segura a mão desse crente e fala assim: não adianta ter um coração igual o coração de Deus e uma mão cheia de sangue. Meu Deus. Ô Davi, teu coração é igual o meu, mas a tua mão não parece com a minha. A tua mão é suja de sangue. Se fosse pelo coração, eu ia te usar para fazer minha casa, mas por causa da tua mão, eu estou dizendo: tu junta, mas tu não constrói. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Deus me trouxe aqui hoje para gritar e dizer: esta mão mirrada é pornografia, vai acabar hoje. Você vai tomar vergonha nesta cara. Deus te fez para ter uma mulher só. Data de dar esta mão doente para Deus te libertar hoje. Vai andar com esse defeito até quando? Que faz, missionária Carla, eu estou falando pelo Espírito. Tem coração doador, ajuda todo mundo, mas a mão é suja. Se ligar agora, ele te socorre, mas a mão é suja. Sabe por que tem muita gente com mão mirrada? Porque a nossa mão reflete o que o pensamento carrega.
Quantos anos o senhor está casado, pastor Alexandre? 25? Fez ou vai fazer? Vai fazer 26. No dia dos 25, com todo respeito, o senhor também fica à vontade. O senhor deu um empurrão com a mão na pastora ou deu um presente? Deu o quê? Presente. Porque o seu pensamento é: a maneira que eu tenho de declarar amor está na minha mão. Deus está cansado. Deus está cansado da tua cantoria. Deus está cansado das minhas cantorias. Deus está cansado das minhas mensagens, mas escondendo uma mão que está mirrada. Segura a mão desse quem vai assim: Deus te achou e me achou hoje, e está dizendo: estende a mão que está doente, que tem cura aqui hoje. Oh meu Deus do céu, estende a mão. Missionária Carla Lava Subterquio. Olha, eu não tive tempo de escrever, não. Eu estou sendo conduzido pelo Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Você lembra quando Deus foi fazer a terra, presbítero Marco? A Bíblia não diz que Deus botou a mão para fazer macaco. A Bíblia não diz, missionária Aline, que Deus botou a mão para fazer plantinha. Deus só disse: haja, 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 haja. Mas quando foi fazer um ser como eu e você, ele desceu, e o que ele usou? As mãos. A Bíblia diz que ele pegou, andeleva, sai. Você está entendendo que Deus está dizendo: Satanás está mirrando a tua mão, porque com esse pensamento positivo tu não chega a lugar nenhum, mas com a mão curada tem vitória. Meu filho, esses dias você viajou para resolver algo fora do Rio. O que é que você foi lá? Foi lá ver. Mas não adianta ter bom pensamento para as famílias do Rio de Janeiro se tu não tiver mão direita para assinar uma palavra de vitória. Deixa eu te explicar. Chega de pensamento bom. Tá na hora de ter mão boa. Tá na hora de ter mão boa. Você consegue entender? Face Dérquio. Que Deus não veio, Misael, curar o pensamento da gente, veio curar a mão. Teu pensamento tá top, que tá faltando é mão. Pega a Reval e Jobre. Pega essa mão. É o seu bebê que eu falei no telefone? Você está estudando, né? Menina bonita. Dá para fazer a prova só pensando? Tem que pegar a canetinha. Adianta saber tudo aqui, se não escrever? Professor dá zero, não dá? Professor, eu marquei a questão, tá certa. Como é que você pega de cabeça? Escreve. Não sabe. Porque pensamento e mão às vezes não são conectados. Tu tem um coração, meu amigo, como ninguém, mas uma mão mirrada que está te atrapalhando. Eu não estou falando isso. Eu estava ouvindo o culto. Deus usou a Vanessa, Vanessa, eu vou falar contigo na minha palavra. Foi ou não foi? E vou usar. Eu nem sabia que eu era o pregador, que só o Alan sabia. Eu falei na hora para Marilena: Deus está aqui, hein? Só que Deus está dizendo: quem quer ter uma nova vida? Não, quem quer ter?
Levanta a mão no alto. Agora segura a mão desse alguém e fala assim: tenha coragem de mostrar a mão com defeito. E aqui eu termino. Sabe por que Deus quer ver a tua mão? Porque Deus está dizendo: tu ainda tem muita capacidade para construir coisa nova. Louve Darg. L'amor de terra da candor roubi até. Você consegue entender que você já conheceu gente sem perna, mas que sobrevive tendo mão? Para hoje, amado, amigo, estou te dando conselho. Eu podia te pegar no banco, mas eu vou ser bacana contigo. Eu só vou te convidar a vir para o meio, mas estender a mão é com você. Eu termino aqui, sabe, dizendo o quê? Não é à toa que Lucas Cristiano é o único que diz que é a mão direita. É porque Lucas estava dizendo: alguém já deu como fim da tua vida, mas quem chegou na reunião resolveu te dizer: estende a mão. Fala baixinho para quem está do teu lado: você sabe qual é a mirração que deu em você? Eu não preciso te falar. Você sabe o que fez esse casamento ficar ressecado. Você não acha que todo emprego que tu entra, tu é mandado embora, que é a tua mão que é mirrada? Vou pregar como jovem: mano, tu tem um coraçãozão, mas com a mão mirrada tu não tem futuro. Só que quem está te chamando está dizendo: quer ter futuro ou quer continuar parado? Levanta-te e vem para o meio. Quando vem para o meio, Jesus diz: estende a mão. Qual a mão que ele estende? A mão do defeito. Sabe o que ele está dizendo? Há tempo eu estava esperando alguém para dizer que eu tenho condição de recomeçar. Segura a mão desse crente, bota ele de pé assim: eu vou te pegar pela mão direita agora, para te dizer que dá para você recomeçar. Não, olha de frente para esse crente e diz para ele assim: hoje Deus vai te dar capacidade de construir coisas novas. Não, fala com autoridade. Deus vai te dar autoridade para fazer gente cheia do Espírito igual você já fez. Não, você não está entendendo. O céu me trouxe aqui hoje para dizer: quem pensou que tinha acabado, vai recomeçar. Não, fala para quem está do teu lado: Deus está encerrando este ciclo de mão mirrada para te dizer que a próxima semana tem novidade, tem novidade, tem novidade, tem novidade. Dá um abraço nesse crente e diz: na próxima semana o que tu não conquistou já vai estar na tua mão. O que estava inacabado vai acabar. Oh, glória! Eleva, sai. Fala para esse crente: não adianta ter riqueza se não tem vida para viver essa riqueza. O céu me trouxe aqui hoje para dizer: vou te dar vida, vou te dar vida, vou te dar vida, vou te dar vida. Vem cantar, Raia, nós vamos terminar cantando.
seja a boca de Deus para alguém e diz: o que estava morto vai ressuscitar hoje. O que você não conseguia, Deus vai te dar condição de fazer hoje. O que não estava dando certo, Deus está dizendo: vai dar certo hoje. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já se cortou fazendo comida? Deu para continuar? Teve que parar momentaneamente e ajeitar, não foi? Mas dependendo do corte, não pode nem continuar porque estraga tudo. Aí depois que você conserta tudo, você faz o quê? Você volta lá e refaz. Tem coisas aqui, e eu estou falando pelo Espírito, que não vai ter como aproveitar, mas com a mão perfeita vai dar para fazer de novo. Fala para quem está do lado: tu não vai ser refém dessa maldição. Fala: tu não vai ficar preso nesse trauma. Deus está curando a tua mão para recomeçar de novo. Canta, minha filha, oh glória. Tantos melhores que eu, mas mesmo assim me escolheu para viver os sonhos, para viver promessas. Sei que eu não era capaz, disseram seus sonhos são grandes demais, mas mesmo assim Ele te escolheu e fez o quê? E te fez acreditar. Em que, Rayane? Que os sonhos de Deus não morrem, os planos de Deus não falham. Deus me trouxe hoje aqui pra quê? Pra dizer que você vai gerar. E o que meu Deus vai cumprir promessas que o tempo tentou, só tentou levar. Mesmo chorando, não desista, não desanime, mas insista, pois Deus vai realizar. E Deus vai fazer o que, Rayane? Deus vai cumprir o que lhe prometeu. Viva os sonhos gerados no coração de Deus. Os sonhos de Deus não morrem, os sonhos de Deus não falham. Deus me trouxe hoje aqui pra dizer que você vai gerar. Meu Deus vai cumprir promessas que o tempo tentou, só tentou levar. Mesmo chorando, não desista, não desanime, mas insista, pois Deus, que os sonhos de Deus não morrem, os planos de Deus também não falham. Deus me trouxe hoje aqui pra dizer que você vai viver. Meu Deus vai cumprir todas as promessas que o tempo tentou, só tentou levar. Mesmo chorando, não desista, não desanime, mas insista. Você pode erguer suas mãos pro alto e receber dele? Escute isso. Deus vai cumprir o que lhe prometeu. Deus vai cumprir o... Rayane, segura um pouquinho. Quem aqui é destro? Quem escreve com a direita?
Simula que você não pode mais usar a direita. Faz ela ficar mirrada. Sabe aquele documento que você precisava botar a assinatura, mas a mão danificou? Tu tá treinando para ver se aprende a assinar com a esquerda. O céu me trouxe aqui hoje para dizer: acaba com essas tentativas. Acaba. Estende a mão. Estende a mão, isso é profético. Teu Deus está dizendo: recomeça agora. Aleluia. Num ato profético, começa a assinar a tua vitória. Não assina, canta, Rayane. Enquanto tu assina, olha Deus dizendo: que lhe prometeu, viva os sonhos gerados. Aonde? No coração de Deus, os sonhos de Deus não morrem, os planos de Deus não falham. Deus me trouxe hoje aqui pra dizer que você vai gerar. Meu Deus vai cumprir promessas que o tempo tentou levar. Mesmo chorando, não desista, Não desanime, mas insista, pois Deus vai realizar. você vai para casa agora. Agora a vida pensa quem está do teu lado. E no outro sábado, não, fala com autoridade. E no outro sábado, agora pega esse dedo de provérbio assim: na outra semana, tudo que tu não viveu nessa, tu vai viver na outra semana. Não, profetiza, recomeça. Recomeça, recomeça. Bate na mão de pelo menos 3 e recomeça. Recomeça, recomeça. O céu está dizendo: vai voltar para casa com a mão perfeita. Vai voltar para casa saudável. Recomeça. Senhor, aqui está a tua igreja. Leve este povo debaixo da tua paz e nos ajuda a sermos fiéis no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do Cristo